Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus, chegamos mais uma semana para a gente continuar com nossos encontros e nossas atividades, né? Que bom! Então, hoje a gente vai ter uma atividade um pouquinho diferente. Como? A gente vai começar falando sobre os índios. Existem índios hoje no Brasil? E onde será que eles moram? Será que índio pode usar roupa, ter celular, usar a internet? Hum, essa e outras perguntas a gente vai responder hoje, tá bem? Então, olha só que legal. Existem índios hoje na escola, na faculdade. Existem índios que moram na cidade e moram também em aldeias. Existem índios que estão se formando para advogados, para doutores e em muitas outras áreas. Um desses índios é o índio Daniel Munduruku. Ele é professor, publicou mais de 40 livros de história e seus livros ganharam prêmios nacionais e internacionais. Olha que legal! Outro índio muito conhecido, talvez não por nós, não por vocês também, chama-se Christian Wariú. Ele é um índio chavante com descendência guarani, ele é um youtuber e ele mostra como é a vida atualmente dos índios. E ele diz que é muito estranho que as pessoas fiquem, você foi expulso da aldeia, você usa roupa, você tem celular, mas índio pode usar tudo isso. A gente tem uma ideia errada de índio, que índio vive na floresta, que índio anda nu, índio, a casa do índio é feita de palha, uma oca redonda, e não é assim. Existem muitas cidades habitadas por índios. Existem muitos índios que não moram em aldeias, mas moram nas cidades. Aqui mesmo no nosso estado, em Pernambuco, existem várias cidades com uma concentração muito grande de índios. Exatamente. Então vejam só. Ser índio, mas e para ser índio, não tem que morar na mata? Não. Ser índio é uma questão de identidade. É você viver na cidade, mas preservar a sua cultura, o seu modo de entender e arrumar o mundo. Mas como é que a gente arruma o mundo? Como é que os índios arrumam o mundo? Eles têm um jeito diferente de arrumar o mundo. São as suas histórias contadas oralmente. O que são histórias contadas oralmente? Aquelas histórias que vão passando de geração em geração, de boca a boca. É isso mesmo, histórias que não são contadas em livros, nem de forma escrita, mas histórias contadas de forma falada. Isso, porque antes mesmo de existir a escrita, já existia a fala. As pessoas se comunicavam antes mesmo de aprender a escrever. Nós, por exemplo, quando nós somos um bebezinho, a gente não fala primeiro para poder depois ir para a escola e começar a aprender? Então, a cultura indígena é do mesmo modo, ok? Então, vamos lá. Nessa tradição de contar histórias, começou-se a se desenvolver as lendas. E esse é um gênero textual que a gente vai estudar hoje, as lendas, ok? Então, a gente vai conhecer a estrutura de uma lenda. Vocês já conhecem alguma lenda? Vocês gostam de lendas? Que bom, eu também gosto, acho bem interessante, né? Então, vamos lá. Como é que uma lenda se organiza? A lenda geralmente é um texto que apresenta uma narração. Algumas existem diálogos e outras não. Mas nas lendas, sempre tem uma característica bem interessante. Elas sempre misturam um pouco da realidade com a fantasia. Por exemplo, a lenda do Guaraná. É uma lenda que eu escolhi para vocês assistirem. E depois que vocês assistirem, a gente começa comentando mais algumas coisas, ok? Então vamos lá assistir. Conta a lenda que, em uma aldeia dos índios Maués, na Amazônia, havia um casal.
com um único filho, muito bom, alegre e saudável. Ele era muito querido por todos de sua aldeia, o que levava a crer que no futuro seria um grande chefe guerreiro. E isto fez com que Jurupari, o deus do mal, sentisse muita inveja do menino. Por isso, resolveu matá-lo. Então, Jurupari transformou-se em uma enorme serpente e, enquanto o índiozinho estava distraído, colhendo frutinhas na floresta, ela atacou e matou a pobre criança. Seus pais, que de nada desconfiavam, esperaram em vão pela volta do índiozinho até que o sol foi embora. Veio a noite e a lua começou a brilhar no céu, iluminando toda a floresta. Seus pais já estavam desesperados com a demora do menino. Então toda a tribo se reuniu e saíram para procurá-lo. Quando o encontraram morto na floresta, uma grande tristeza tomou conta da tribo. Ninguém conseguia conter as lágrimas. Neste exato momento, uma grande tempestade caiu sobre a floresta e um raio veio atingir bem perto do corpo do menino. Todos ficaram muito assustados. A índia-mãe disse: "É Tupã que se compadece de nós. Quer que enterremos os olhos de meu filho, para que nasça uma fruteira, que será a nossa felicidade." E assim foi feito. Os índios plantaram os olhos do índiozinho imediatamente, conforme o desejo de Tupã, o rei do trovão. Alguns dias se passaram e no local nasceu uma plantinha que os índios ainda não conheciam. Era o guaranazeiro. É por isso que os frutos do guaraná são sementes negras rodeadas por uma película branca, muito semelhante a um olho humano. E aí, pessoal, o que vocês acharam da lenda do Guaraná? Então, vocês puderam observar algumas questões. Por exemplo, a lenda sempre tem um narrador. Quem é o narrador? É aquele narrador que geralmente não participa da história. Ele apenas conta a história. Ou seja, nesses casos a gente chama-se narrador observador, porque ele apenas conta a história, ok? As lendas, elas podem ter diálogos ou não. E elas servem tanto para explicar fatos e acontecimentos, quanto elas servem apenas para assustar e então dar algumas explicações. No caso da lenda do Guaraná, ele vem misturar a fantasia com a realidade. Então, nessa fantasia misturada com a realidade, surge a planta do Guaraná, através de uma história trágica, né, da morte de uma criança, mas aí se deu o nascimento de uma planta. E muitas outras lendas acontecem para explicar como o mundo foi criado através da visão dos índios, dos povos indígenas, né? Como o mundo foi criado, como surgiram as plantas, como surgiram os animais. Tem uma lenda, inclusive, que diz que os cachorros antigamente falavam. Olha que interessante, né? Então agora a gente vai para a nossa primeira atividade, tá certo? Então, como nossa primeira atividade vai ser uma atividade em que vai misturar português e geografia, tá bem? Então, vocês vão registrar aí no diário de bordo, tá certo? Coloquem a data e comecem a fazer a atividade. Primeiro, vocês vão responder algumas perguntas. É uma pequena interpretação de texto, tá bom? Então, vou colocar aí na tela as perguntas para vocês, tá certo? Depois que vocês responderem... Então, pessoal, essas são as perguntas que vocês devem copiar e responder. Essas perguntas estão de acordo com a lenda do Guaraná, tá certo? Então, pessoal, agora é a vez de vocês. Vocês vão pesquisar uma lenda e escrever essa lenda que vocês pesquisaram. Depois façam um belo desenho.